Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num momento decisivo da história, um verdadeiro estudo de caso sobre como se constrói uma nação. E que estudo de caso, né? É um momento fundamental. Exato. Nossa análise se baseia nos comentários sobre o capítulo 5 do segundo livro de Samuel, que é onde a gente vê toda a ascensão do Davi. A missão aqui é entender a estratégia, sabe? Por trás da unificação, da conquista da capital. E da consolidação do poder. A gente tem fontes que são estudos bíblicos, claro, mas que nos dão todo o contexto histórico, geográfico. Político, inclusive. Sim. E a grande questão é essa: como um líder transforma um monte de tribos rivais em um reino de verdade, unificado. Vamos ver os detalhes dessa jogada. Então, tudo começa em Hebrão. Depois de anos de briga, de divisão, todas as tribos de Israel finalmente vão procurar o Davi. Finalmente. E a declaração que eles fazem é muito poderosa. Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. O que está por trás dessa frase? Olha, Parece bem mais profundo que um juramento de lealdade, né? É quase uma reunião de família depois de uma briga feia. é uma ótima leitura, porque é exatamente isso. Eles estão dizendo, tipo, olha, apesar de toda a confusão recente com a casa de Saul, nós somos um só povo. Nossa identidade é a mesma. Exato. Mas tem camadas aí. Primeiro, eles reconhecem a competência militar dele. Eles lembram que Davi já era o verdadeiro general de Israel. Mesmo quando Saul era o rei. Isso. E o ponto mais crucial, eles reconhecem um mandato divino. Eles citam a promessa de Deus de que Davi seria o pastor, o líder de Israel. Ah, então não é só política. De jeito nenhum. O acordo que eles selam ali, perante o Senhor, transforma o que poderia ser só um pacto político num compromisso sagrado espiritual. E os números? O texto faz questão de ser específico. Davi tem 30 anos, reina por 40. Mas tem essa divisão. Sim. 7 anos e meio em Hebron, reinando só sobre Judá, que era a tribo dele, e depois 33 anos em Jerusalém, sobre todo Israel. Peraí, essa unificação não aconteceu da noite para o dia, né? Foi um processo bem calculado. Exatamente. Foi um processo gradual e, assim, muito estratégico. Hebron era a capital do sul, o coração do território dele. A base de poder dele. Perfeito. Fazia todo sentido ele consolidar sua base ali primeiro. Mas ele sabia que, para governar as 12 tribos de forma justa, ele não podia ficar em casa. Entendi. Seria como um presidente governando o país inteiro a partir da sua cidade natal? Sempre ia ter a suspeita de favoritismo, né? Ele precisava de um terreno neutro. Falando em terreno neutro, isso nos leva direto para a primeira grande jogada dele como rei de todos: marchar contra Jerusalém. Exato. Uma cidade que até então nem era israelita, porque é ali de todos os lugares. Aí que estava a genialidade da coisa. Jerusalém ficava literalmente na fronteira entre o território de Judá, ao sul, e o de Benjamim, ao norte. De onde vinha o Saul. De onde vinha o Saul. Então era um local politicamente neutro, não pertencia a nenhuma das grandes tribos, geograficamente era central e estrategicamente uma fortaleza natural. E os jebuseus que moravam lá se sentiam tão seguros que, segundo o texto, eles zombam do Davi. Ah, sim. Tem aquela provocação estranha sobre os cegos e os coxos poderem defender a cidade, que é basicamente o jeito antigo de dizer: pode vir, que a gente nem precisa se esforçar, certo? É a mais pura arrogância baseada na geografia. Eles estavam numa elevação rochosa, sabe? Com vales profundos em volta. A fortaleza era tida como impenetrável. A confiança era total. Total. A provocação era um reflexo disso. Eles estavam dizendo que a cidade era tão segura que até os mais fracos, os incapacitados, poderiam defendê-la de qualquer exército. Ok, então a fortaleza é impenetrável e os defensores estão zombando do novo rei. Como é que o exército de Davi conseguiu entrar? Ah, essa é a melhor parte. As fontes falam num canal, o que soa até simples demais para invadir um lugar assim. Então, essa é uma das partes mais fascinantes. A teoria arqueológica mais aceita é que esse canal se refere ao sistema de água da cidade. Ao sistema de água. Sim. No século XIX, foi descoberto o que hoje
A gente chama de Poço de Warren. Era tipo um poço vertical, um túnel, que permitia aos moradores buscar água da fonte de Gion. Que ficava fora da cidade. Fora das muralhas, sem precisar sair. Era uma obra de engenharia incrível para a época. Que incrível! É o clássico caso onde uma inovação vira uma falha de segurança. Exatamente. A mesma engenharia que garantia a sobrevivência deles num cerco virou o calcanhar de Aquiles da cidade. Parece coisa de filme. Perfeito. A maior força se tornou a maior vulnerabilidade. Acredita-se que as forças de Davi, provavelmente lideradas pelo Joabe, seu general, Certo. descobriram essa passagem, subiram pelo túnel de água e simplesmente apareceram dentro da cidade. Um ataque surpresa que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. E assim, a fortaleza impenetrável de Sião se tornou a cidade de Davi. E a partir desse momento o texto solta aquela frase que vira quase um refrão. Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Essa é a chave. Parece que essa é a explicação oficial do narrador para tudo o que acontece a seguir. É o tema central que amarra todos os eventos do capítulo. Cada conquista, cada aliança, cada vitória é atribuída não apenas à genialidade do Davi, mas a essa presença divina que o impulsiona. E esse crescimento não é só militar. Logo depois da conquista, ele recebe o que a gente poderia chamar de um grande investimento internacional. Sim, é uma boa analogia. Irão, o rei de Tiro, manda madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros para construir um palácio para Davi. Isso é muito mais do que só uma reforma, né? Com certeza. Isso é geopolítica pura. Pensa assim, é um reino iniciante, uma startup, recebendo seu primeiro grande investimento de um vizinho poderoso. E Tiro era uma potência. Uma potência comercial fenícia. O apoio do Irão não só deu a Davi um palácio de luxo, um símbolo de status, mas colocou Jerusalém no mapa internacional. Da noite para o dia. Foi um sinal para os outros reinos. Um sinal claro para todos na região. Esse novo país é para valer. E para o próprio Davi, o texto diz que isso foi uma confirmação do propósito dele. É como se ele pensasse, ok, não só eu que acredito nisso, o mundo ao redor também está reconhecendo. Exatamente, isso deu uma legitimidade imensa a ele. Validou o reinado dele tanto no cenário humano quanto na percepção dele na esfera espiritual. E falando em validar o futuro. Tem mais. Tem outro detalhe interessante. No meio de toda essa ação política e militar, o capítulo para e lista os filhos que Davi teve em Jerusalém. Ah, sim. À primeira vista parece só uma lista de nomes, né? Uma pausa na narrativa. Parece. Mas por que incluir isso aqui nesse momento? Boa pergunta. Parece meio aleatório. Mas é fundamental. É para estabelecer a continuidade da dinastia dele na nova capital. Ao listar os filhos nascidos ali, o texto está cimentando Jerusalém como o centro da linhagem real. Entendi. É uma forma de dizer, a nova era começou aqui, nesta cidade, com esta família. Exato. E claro, no meio dos nomes está Salomão, que vai ser a peça central do futuro. A história está sendo projetada para frente. Claro. E todo esse sucesso, toda essa projeção para o futuro, acaba acendendo um alerta vermelho para os velhos inimigos, os filisteus. Sempre eles. As fontes dizem que, assim que eles ouvem que Davi foi ungido rei sobre todo Israel, eles partem para o ataque. O que mudou? Por que um Israel unido era uma ameaça tão grande? Para os filisteus, que eram tipo a superpotência regional da época, um Israel dividido em tribos era fácil. Era fácil de controlar. De explorar. Eles mantinham as tribos enfraquecidas, brigando entre si, mas um reino forte, unificado, sob o comando de um gênio militar como Davi. E com uma fortaleza como Jerusalém de capital. Isso mudava completamente o equilíbrio de poder. Eles entenderam na hora que o jogo tinha virado e tentaram esmagar essa nova ameaça antes que ela ficasse forte demais. E aí temos duas batalhas, uma seguida da outra. E o que eu acho mais curioso é que nas duas, Davi consulta a Deus antes de agir, mas recebe ordens completamente diferentes. Sim, isso é fascinante. Vamos ver a primeira, no lugar que ficou conhecido como Baal-Perazim. Na primeira batalha, Davi pergunta se deve atacar e a instrução é direta. Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Um comando claro. Claríssimo. Ataque frontal.
Davi obedece e a vitória é avassaladora. Ele até nomeia o local de Baal Perazim, que significa algo como o Senhor que rompe. Uma imagem bem forte. Porque ele diz que Deus irrompeu sobre os inimigos como uma enchente que rompe uma barragem. E tem um detalhe. Qual? Os filisteus, na fuga, abandonam seus ídolos. Davi e seus homens os recolhem. E em outra passagem da Bíblia, diz que ele os queimou. Um ato simbólico gigantesco. Enorme. Uma declaração de que o Deus de Israel era superior aos deuses dos filisteus. Certo. Ataque frontal, vitória esmagadora, mas aí os filisteus se reagrupam, atacam de novo, no mesmo vale. E Davi faz a mesma coisa. Consulta a Deus de novo, só que a resposta é o oposto. Não subirás, mas rodeia por detrás deles e espere por um sinal muito específico. É aqui que fica realmente interessante. Um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras. Isso é incrivelmente específico e, francamente, um pouco estranho. O que está acontecendo aqui? Isso levanta uma questão fascinante sobre liderança e fé. A estratégia divina muda completamente. Não é mais sobre força bruta. É outra coisa. É outra coisa. A instrução exige paciência, disciplina e confiança num sinal sutil, quase poético e sobrenatural. O som de marcha nas árvores. É interpretado como o exército celestial de Deus se movendo à frente das tropas de Davi. A mensagem é: espere o meu sinal, deixe que eu vá na frente. Isso muda tudo. Não se trata de repetir uma fórmula que deu certo. Cada desafio exige uma nova abordagem, uma nova forma de ouvir. Exatamente. A primeira batalha validou a força dele como comandante. A segunda parece validar a fé dele como líder. Perfeito. Ele não podia simplesmente pensar: eu já sei como vencer esses caras, é só atacar de frente de novo. Ele precisou se submeter a uma tática completamente diferente. Uma manobra de flanco, uma emboscada. Executada no tempo exato de um sinal divino. E a obediência a essa orientação mais complexa resulta em outra vitória esmagadora. E essa sim quebra o poder dos filisteus na região e garante a segurança do reino. Então vamos recapitular. Em um único capítulo, Davi vai de rei de uma tribo a monarca de uma nação unificada. É uma ascensão meteórica. Ele conquista uma capital lendária, que era um mito de defesa, firma alianças que lhe dão reconhecimento internacional. E derrota seu maior inimigo, 2 vezes. 2 vezes usando estratégias completamente diferentes ditadas pela fé. É um verdadeiro manual de como construir um reino em tempo recorde. Exato. Este capítulo é a fundação de todo o resto. Tudo que Davi e Salomão constroem depois, o templo, a expansão do império, a chamada Era de Ouro de Israel, se apoia nesses pilares. E foram estabelecidos aqui. Exatamente. A capital neutra e sagrada, a aliança com o povo e a demonstração de que a liderança militar dependia da orientação divina. É aqui que o projeto do reino de Israel é verdadeiramente forjado. E isso nos deixa com uma reflexão interessante. As fontes que a gente analisou descrevem a habilidade política, a genialidade estratégica, a coragem militar de Davi. Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, atribuem consistentemente todo o sucesso dele à frase "o Senhor estava com ele". Então fica a pergunta. Ao analisar figuras históricas, assim, em textos sagrados ou não, onde a gente traça a linha entre o talento humano excepcional e o suposto favor divino? Uma coisa exclui a outra ou elas sempre caminham juntas? Fica aí para a gente pensar.